capítulo de número 1, e nós vamos então olhar alguns versículos deste capítulo, para nós então ouvirmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Marcos capítulo 1, versos 14 e verso 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Pode tomar o vosso assento. Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Queremos exaltar o Seu nome, Senhor, porque conforme lemos na Tua palavra, o tempo está cumprido. O tempo foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, e por isso nesta noite nós podemos, ó Senhor, nos reunir como igreja para ouvir a Tua voz, para ouvir, ó Deus, os Teus ensinamentos, para que possamos, ó Senhor, servi-lo. Assim nós te pedimos, ó Senhor, que as nossas mentes, o nosso coração esteja cativo à Tua palavra, e que possamos, ó Senhor, sermos transformados para o louvor da Sua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nesta noite eu gostaria de falar com vocês a respeito do arrependimento e a fé. Duas expressões fundamentais para a vida cristã, para o nosso caminhar, para o nosso prosseguir. E eu gostaria de demonstrar então que o arrependimento e a fé, eles são fundamentais para a jornada cristã, para a caminhada cristã. Sem arrependimento e sem fé, eu diria, à luz da Bíblia, que é impossível ser cristão. É impossível. Há quem tente, mas fica só na tentativa, porque há necessidade de ter o arrependimento e a fé. Então, à luz do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de olhar para esses dois assuntos, que é o final do verso 15, que diz: arrependei-vos e crede no evangelho. E eles falam explicitamente a respeito do arrependimento e da fé para a vida cristã. Como eu disse, essas atitudes elas são fundamentais para aqueles que querem viver o verdadeiro evangelho, para aqueles que não se envergonham do evangelho. E aí nós vamos ver que Lucas, o médico amado, ele registra em seu evangelho duras palavras a respeito do arrependimento e a fé. Lucas capítulo 13, versículo 3, ele diz, o final do verso 3, ele diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Você vê qual é a importância do arrependimento na vida cristã. Irmãos, como são estarrecedoras tais palavras, como tais palavras traz à nossa mente temor. Essa exortação deve tirar o nosso fôlego e nos conduzir à casa do oleiro, onde nós podemos ser quebrados e transformados pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Assim sendo, então nós devemos o quê? Fixar os nossos olhos nessas palavras, porque elas vêm dos lábios de uma pessoa que nos ama com amor extraordinário, que nos ama com um amor que excede todo entendimento. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele quem disse essas palavras. Foi Ele quem direcionou essas palavras para os seus ouvintes. Arrependei-vos e crede. Elas foram ditas pelo Senhor, que tanto nos amou e deixou o céu, a sua glória por nossa causa. O Senhor que tanto nos amou, que desceu à terra para nos libertar, que desceu à terra para nos salvar de toda a iniquidade e de todo o pecado. Uma pessoa que viveu uma vida humilde por 33 anos por nossa causa. Você já parou para pensar nisso? Que ele viveu uma vida humilde por 33 anos sobre essa terra por nossa causa, para nos salvar, para nos redimir. Esta pessoa que foi à cruz por nós pagar o preço que nós deveríamos ter pago. Foi ele que disse essas palavras. E aí eu faço menção daquilo que Paulo escreveu à igreja de Filipos, uma parte do texto tão conhecida, que é o hino cristológico de Paulo, capítulo 2, versos 5 a 11 de Filipenses, que diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus que se fez carne, esse Deus que se humilhou, esse Deus que se manifestou em graça, foi Ele quem disse essas palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Filho de Deus que morreu numa cruz por nossos pecados. Morreu na cruz pelos seus pecados. Ele se entregou pelos seus, pelo meu pecado. No entanto, nós precisamos entender que amor incomparável é esse. Que amor que excede todo entendimento é esse. Mas nós devemos olhar para as palavras de Lucas, que diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos. Precisamos ter o entendimento de que mesmo essas palavras sendo duras, elas são uma exortação de amor, uma exortação de graça. Elas demonstram a graça de Deus derramada sobre os santos, sobre aqueles que Deus chamou para si. Ela demonstra, mesmo elas sendo palavras duras, ela demonstra que Deus é um Deus que ama, que Deus é um Deus que atrai, que Deus é um Deus que julga para o louvor da sua própria glória. Deus chamou para si, pois elas podem ser o meio de livrar almas do inferno, mesmo elas sendo duras, mesmo elas sendo pesadas. Esta exortação não foi dirigida somente por Lucas, também não só por Marcos, bem como Mateus, que registra em seu evangelho da seguinte maneira: o tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Aliás, vemos todo este assunto, meus irmãos, perpassar por todo o Novo Testamento: o arrependimento e o crer. Como eu disse no começo, é impossível a pessoa se dizer cristã, é impossível a pessoa assumir a fé e ela não ter arrependimento em sua vida e ela não ter fé. Porque se ela tiver essa atitude, ela não é cristã. Se ela tiver a atitude do não arrependimento, ela está declarando em alta voz que ela não é uma cristã. É impossível, como disse a pessoa, ser cristã e não haver arrependimento. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Este é uma ordem imperativa que o Senhor Jesus faz. É uma convocação ao arrependimento e à fé para o Evangelho da graça. Novamente, vemos essa demonstração de amor de Deus através da exortação que está em todo o Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo. Essa exortação que ela é realizada para que nós fôssemos então retirados das trevas para a maravilhosa luz. Por isso devemos ter os olhos atentos e os ouvidos abertos para compreendermos a altura, a largura e a profundidade da palavra de Deus. Essa profundidade pelo amor de Deus através da sua palavra, do seu evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é o evangelho é no evangelho que somos ensinados a compreender o que é arrependimento. Se nós não entendermos arrependimento, nós não vamos nos arrepender. Nós precisamos entender isso, pois a falta de compreensão deste tema, a falta de compreensão deste tema, ele gera sérias situações na vida da cristandade, na vida do crente. Quando a pessoa não compreende o que é o arrependimento, ele sofre sérias consequências na sua caminhada cristã. Nós temos dito, desde o começo do ano, que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o verso do ano. Mas para nós não sermos uma vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos nos arrepender diariamente.
Todos nós devemos nos arrepender. Todos nós cometemos erros constantemente. Todos nós falhamos constantemente, porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Nós temos uma natureza adâmica que almeja pelo que é mal, que anseia pelo que é mal. Então, por isso, nós devemos nos arrepender cotidianamente. Todos os dias nós devemos de nos arrepender. Um outro aspecto muito importante é termos a compreensão de que estamos em um campo de batalhas e não em um playground onde a vida é uma maravilha. Nós devemos ter essa consciência. Eu digo isso por quê? Porque boa parte da cristandade, do tempo em que vivemos, tem vivido como que em um parque de diversões. Essas pessoas estão deixando o seu posto na caminhada da fé para levarem uma vida tranquila e feliz. Uma vida tranquila e feliz. Isto é, uma verdadeira ilusão, pois esquecem que estamos em um campo de batalha. Já foi dito aqui várias vezes, você não foi chamado para ser cristão para ser feliz. Se você tem esse conceito de cristianismo, seu conceito está errado. Você foi chamado para ser cristão para glorificar e adorar a Deus em toda e em qualquer circunstância. Em toda e em qualquer circunstâncias. Se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal. Se as coisas vão do jeito que você quer, aí é um problema. Ou se as coisas vão do jeito que Deus quer, que na maioria das vezes é contrário àquilo que nós queremos, nós começamos a reclamar. Não é do jeito que eu quero. Não é como eu penso. Mas não é mesmo, não é do jeito que a palavra de Deus pensa. É do jeito que Deus pensa. É como Deus quer, não é como eu quero. Não é como você quer. Como cristão, você tem que olhar para a palavra de Deus e saber que é ela que é a régia da sua vida. É ela quem deve governar a sua vida. E você só vai entender isso por meio do arrependimento. É impossível você entender o conceito e o contexto da palavra de Deus sem você se arrepender, porque constantemente a palavra de Deus, o que ela faz? Ela nos confronta. Ela mostra o quanto nós somos errados, o quanto nós somos pecadores. E muitas vezes nós somos teimosos e nós não nos arrependemos daquilo que cometemos. Por isso que eu costumo dizer, ser cristão não é fácil. Ser cristão é um desafio no tempo em que nós estamos vivendo. Ser cristão é um desafio. Nós precisamos entender que nós estamos em um campo de batalhas. Nós estamos em um campo de batalhas. Mas isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa feliz, não. Ser cristão é um privilégio, meu irmão. Viver para Cristo é um privilégio. Caminhar com Cristo é um privilégio. Olhar para o que Ele fez por nós é um privilégio. E muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas não olham para Cristo desta forma. Dessa forma, meus irmãos, vamos olhar então para esses dois conceitos, fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, e ver como eles são fundamentais para uma verdadeira vida cristã. Em primeiro lugar, nós vamos olhar, à luz da palavra de Deus, o que é o arrependimento. E então, nós vamos concluir dizendo um pouquinho acerca da fé. Pois esses dois temas, eles devem ser entendidos como princípios fundamentais para uma verdadeira vida cristã. Nós precisamos entender esses fundamentos. Como cristãos, nós devemos entender esses dois conceitos, arrependimento e fé. O que é o arrependimento à luz da palavra de Deus? Bom, já foi dito que o arrependimento é uma das pedras angulares do cristianismo. E encontramos essa expressão sendo anunciada em todo o Novo Testamento. Se você pega do começo de Mateus até o Apocalipse, você vai ver o arrependimento sendo anunciado. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver também que lá ele está. Constantemente Deus convocou o seu povo ao arrependimento. Nós vamos ver nos profetas menores, nos profetas maiores, Deus convocando Israel ao arrependimento, e quando eles se arrependiam, Deus voltava para eles e eles prevaleciam. Quando eles não se arrependiam, quando eles tomavam os seus rumos com seus próprios passos, então Deus deixava com que eles sofressem as consequências. Constantemente nós vemos isso no Antigo Testamento.
Constantemente, nós vemos esta atitude no Antigo Testamento. E não porque Deus punia o seu povo, mas Deus usava situações para trazer o seu povo para si e os resgatar e os redimir. Mesmo no Antigo Testamento, nós precisamos ter esta compreensão. Como eu disse, essa expressão ela perpassa todo o Novo Testamento. Esta foi a primeira doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, e é a que nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo de número 15, o texto que nós lemos. Também podemos ver que esta mensagem que os apóstolos proclamaram quando o Senhor Jesus Cristo os enviou, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 2. Olha na sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha o que diz o versículo de número 12 do capítulo 6 de Marcos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Pregavam ao povo que vivia uma vida branda? Pregavam ao povo que vivia uma vida feliz? Pregavam ao povo que viviam de qualquer maneira? Não. Pregavam ao povo que eles se arrependessem. Era o que estava aqui. Arrependimento é parte fundamental da vida cristã. Eles pregavam ao povo que se arrependessem. Da mesma forma, vemos que foi esta a responsabilidade que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos quando direcionou eles ao mundo. Lucas capítulo 24, versículo de número 47. Olha o que diz o texto: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Que em seu nome pregasse o arrependimento. Ao olharmos para o final da famosa exposição do apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos capítulo 3, versículo 39, nós vamos ver novamente o arrependimento sendo anunciado. Olha o que diz o texto: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, verso 38. Atos capítulo 3, versículo de número 39. Olha o que diz: arrependei-vos e convertei-vos. É impossível haver conversão sem arrependimento. É impossível. Não há conversão sem arrependimento. Paulo, dizendo aos anciãos de Éfeso que ele havia ensinado de casa em casa, o que Paulo havia ensinado? Ele estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede. Arrependimento e crença, arrependimento e fé. Amados, esses são apenas alguns exemplos de arrependimento que levam-nos a entender que a vida cristã não é um parque de diversões. Nós não estamos em um playground. Nós estamos em um campo de batalha e a nossa arma é a palavra de Deus. E uma das nossas munições é o arrependimento. Se você não se arrepender, você não entendeu o cristianismo. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não entendeu o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Se eu não me arrepender, eu não entendi o que Jesus fez por mim. Eu estou vivendo uma mentira. Nós precisamos viver o cristianismo de forma singular. Nós precisamos desta vida. Arrependimento é fundamental na proclamação das boas novas. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, diz o seguinte, que o arrependimento e fé podem ser considerados um sumário e o método da salvação. Veja bem, o sumário e o método da salvação. Sabe o que eu entendo aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, sem arrependimento e sem fé, você não entendeu o que é salvação. É isso que ele está dizendo. Sem arrependimento e fé, nós não compreendemos o que é salvação. E aí o Dr. J. Vernon McGee, olha o que ele diz, isso aqui é importantíssimo para nós ficarmos alerta. O Dr. J. Vernon McGee diz o seguinte, para ele, que ele faz um alerta para o fato de que atualmente a igreja tem pregado fé sem arrependimento. Ele está fazendo esse alerta. Ou, veja bem, colocando a fé antes do arrependimento.
Isso é muito sério. Fé sem arrependimento ou arrependimento sem fé. Biblicamente falando, biblicamente falando, vemos que em nossa sociedade, vemos que não há como você se voltar para Deus sem se arrepender do pecado. Porque quem tem do que se arrepender, quem não tem do que se arrepender, demonstra que ele não precisa de crer. Se eu não preciso me arrepender, por que eu preciso de crer? É incoerente. É incoerente. Se eu não preciso me arrepender, então eu não tenho necessidade alguma em crer. Seja em Deus, seja em Cristo. Porque eu não preciso me arrepender. Em outras palavras, eu falo assim, eu estou acima da média. É isso que as pessoas estão falando. As pessoas que não têm o arrependimento. Veja bem, irmãos. Onde não há verdadeiro arrependimento, não há fé genuína e autêntica. Isso é o que a Bíblia diz. Porque todo o Novo Testamento, ele nos exorta ao arrependimento. Arrependimento, veja bem, ele é uma mudança completa do coração natural do homem sobre o assunto do quê? Sobre o assunto do pecado. Isso é arrependimento. Eu vou repetir a frase. O arrependimento, ele é uma mudança completa no coração natural do homem sobre o assunto do pecado. E aí o assunto do pecado você pode colocar uma estante bem grande, porque a biblioteca é grande. Do que nós caímos, do que nós falhamos, do que nós erramos. Só que a Bíblia diz que pecado tem nome. Pecado tem nome. E o arrependimento genuíno é quando você confessa o nome do pecado. Não para mim, não para o pastor Leandro, mas em sinceridade de coração. Você se volta para Deus e confessa o seu pecado por nome. E a Bíblia cita nomes de pecado. Inveja, glutonaria, bebedice, lascívia. E aí a lista é grande. A Bíblia cita o que é pecado. O problema é que o homem não gosta de ser confrontado. O homem não gosta de ser exposto. Essa é a verdade. Nós não gostamos de ser expostos. Porque quando somos expostos, isso traz vergonha. Isso traz mazela. Mas o ser humano não gosta de ser exposto. Isso é o que a Bíblia nos diz. O ser humano ele não gosta, ele tenta de alguma forma fugir de ser exposto. Mas a Bíblia constantemente ela nos expõe. A Bíblia nos confronta. Se nós somos cristãos, nós temos que entender que nós somos confrontados pela palavra de Deus, não para nos humilhar, para nos dar a vida eterna, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que é para te dar a vida eterna, que é para viver com Deus eternamente, para adorá-lo eternamente. E por que nós não gostamos? Porque, como diz um amigo nosso, porque nós somos burros. Ele diz, vai morrer porque é burro. Pastor Joaquim, irmão Marcos, por quê? Porque está lá, está escrito, lê, entende, não faz. Lê, entende, vê o que está falando para fazer, mas não faz. Ou nós somos muito ruins de entendimento, ou a gente está lendo a Bíblia tudo errado. Das duas, uma. Porque se eu tenho ela como a verdade, como a palavra de Deus, que ela é minha regra de fé e prática, ou eu vivo por meio dela, ou eu cato ela, então ela não serve para mim, jogo no lixo. Aí você está vivendo uma mentira. E eu também, se eu estiver tendo essa atitude, eu estou vivendo uma mentira. Nós precisamos entender isso. Arrependimento é fundamental para o louvor da glória de Deus e para viver uma vida cristã saudável. O arrependimento está explícito na obra da conversão. Conversão é a nossa resposta voluntária ao chamado de Deus, ao chamado de Cristo. Era uma conversão voluntária ao chamado, na qual, sinceramente, nos arrependemos dos pecados e nos colocamos a nossa confiança em Cristo para a salvação. Eu vou repetir, para você guardar bem isso aqui. O arrependimento está explícito na conversão. Conversão é a nossa resposta voluntária ao chamado do Evangelho, na qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a confiança em Cristo para a salvação. Isso é arrependimento.
Amados, a vida cristã é séria. Quando a Bíblia fala de confiar em Deus ou em Cristo, que é o Filho de Deus, ela frequentemente associa a confiança ao arrependimento genuíno. Eu não tenho como confiar se eu não me arrependo. Como eu vou confiar? Porque ele disse que eu tenho que ter nova atitude, nova forma de vida, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo, mas como eu vou confiar se não há arrependimento do erro que eu cometi? É incoerente. É incoerente. Ao olharmos para o profeta messiânico, Isaías, vemos que no discurso dele, no anúncio dele, a mesma linha de raciocínio que está em Jesus, que está nos apóstolos. Olha o que o profeta messiânico diz em Isaías, capítulo de número 55, versículos 6 e 7. Ele usa um recurso hebraico para dar ênfase ao que ele está querendo dizer. Isso é chamado de paralelismo. Quando ele diz a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Isso é paralelismo. Olha o que o profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí ele vai falar novamente a mesma coisa de outra forma. Invocai-o enquanto ele está perto. Vê, ele deu a mesma sentença, só que de duas maneiras diferentes. E aí ele continua: que o perverso abandone o seu caminho. E ele vai falar a mesma coisa de outra maneira. E o homem iníquo, os seus pensamentos. Ele está dando ênfase para os seus leitores, para os seus ouvintes. E aí ele vai encerrar dizendo: converta-se ao Senhor para que ele se compadeça dele. E ele fala a mesma coisa de outra maneira, dizendo: volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em misericórdia. O que o Isaías está fazendo aqui? Primeiro ele fala arrependimento, arrependa-se. Se arrependam. E aí ele fala: então agora se converta e creia no Senhor. É o que Isaías está fazendo. Isso foi pelo menos cerca de 700 anos antes de Cristo vir a essa terra. Então você vê que o conceito de arrependimento perpassa toda a palavra de Deus. Eu só citei Isaías porque é um profeta bem conhecido. Mas se você vasculhar o Antigo Testamento, você vai ver muito desse conceito, arrependimento e fé. Outro aspecto de grande importância que devemos abordar é que o arrependimento não é somente uma mudança de mente, como muitos pensam. Arrependimento não é só uma mudança de mente, porque as pessoas traduzem a palavra grega, que é metanoia, para mudança de mente. Mas a tradução da palavra não é somente isso, ela vai além disso. Então, aí ela vai dizer o seguinte, que o arrependimento, para olharmos para a aplicação do arrependimento no Novo Testamento, nós vamos dizer que ele significa, primeiro, sentir remorso. Lembra de Judas? O que ele fez quando ele trouxe o Senhor? Ele usou essa primeira expressão do arrependimento, sentir remorso. Aí depois ainda vai mais além, arrepender-se, ser convertido. É mais duas expressões da mesma palavra, que é aplicada na tradução do texto. Já no contexto bíblico imediato, a palavra metanoi, ela é utilizada junto com uma outra expressão para dar o sentido. A outra expressão significa de algo. Arrepender-se de algo. Não é só arrepender-se. É arrepender-se de alguma coisa, que significa desviar-se de algo. E outros exemplos incluem arrependimento, desviar-se da perversidade, desviar-se da impiedade, desviar-se de algo que te separa de Deus. Isso é arrependimento. E uma outra palavra que é usada junto com a palavra metanoi, ela quer dizer que é ektinus, que também é arrepender-se de algo, mas aqui ele está usando no sentido de que se arrepender de assassinatos, se arrepender de bruxaria, se arrepender de imoralidade sexual, se arrepender de furtos, e aí a lista segue. Então arrependimento não é só mudança de mente, como muitos pensam. Arrepender-se é arrepender-se de algo. Do que eu preciso me arrepender? Aí você faz a pergunta para você: do que você precisa se arrepender? Todos nós somos pecadores, é o que a Bíblia diz.
Todos nós estamos destituídos da graça de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos de arrependimento. Assim, então, nós entendemos e vemos a coerência dessas afirmações, porque elas trazem a ideia de que o arrependimento é a resposta da graça na vida do crente, fazendo com que ele resista o desejo do pecado, afastando-se dele. Ele resiste o pecado. Isso é arrependimento. Ele se arrepende, ele não vai parar de ser tentado, mas por meio da graça, por meio do poder de Deus na sua vida, ele consegue resistir o pecado e fugir do pecado. Isso é a ação da graça de Deus. Isso é o que Deus fez com a sua vida quando Ele te alcançou. Isso é o que Deus fez com a minha vida quando Ele me alcançou. Ele, no seu poder e na sua glória, para a glória dEle, Ele faz com que nós resistamos o desejo mau, o desejo do pecado. Na mesma linha de raciocínio, o escritor aos Hebreus, Atos dos Apóstolos, 1 Pedro e Apocalipse vão expressar esta mesma atitude, este mesmo princípio: afastar-se do mal e voltar-se para Deus. Se você olhar para Atos, Lucas, escrevendo o segundo volume do seu livro, o primeiro volume, o Evangelho de Lucas, segundo volume, o livro de Atos, é o mesmo autor, Lucas. Ele vai expressar da mesma forma: afasta-se do mal e volta-se para Deus. Hebreus, o escritor Hebreus vai tratar com a comunidade para quem ele está direcionando do mesmo jeito: arrependam-se e voltam para Deus. 1 Pedro, nós vamos ver a carta inteira de 1 Pedro falando sobre arrependimento. Inteira falando sobre arrependimento e voltar-se para Deus. Apocalipse, não preciso nem falar. Se você começar a ler lá o começo, você vai ver do que Apocalipse está falando. Arrependam-se e voltam-se para Deus. Ou seja, o arrependimento ele é fundamental para a vida cristã. Se você pensa que viver a vida cristã é possível sem arrependimento, você está enganado. Se eu penso dessa forma, eu estou enganado. Arrependimento é primordial. Arrependimento ele é visto como compromisso com uma pessoa. E o chamado ao arrependimento torna-se então um convite específico ao discipulado. Por causa do arrependimento, nós somos convocados ao discipulado e a viver para a glória de Deus. O arrependimento. Se você olhar para quando Jesus está pregando, para quando Jesus está alcançando, ele começa ali na Galileia, o que ele fala para as pessoas? Arrependa-se e não faças mais. Não é o que ele fala? Arrependimento é a mensagem central do Evangelho. Irmãos, aqui nós poderíamos gastar horas e horas falando a respeito do arrependimento. Como ele é desenvolvido no contexto do Novo Testamento. E como ele é importante, se não ele é primordial para a proclamação do Evangelho. Pois foi isso que o nosso Senhor Jesus ensinou quando do seu ministério terreno. Um ministério que durou apenas 3 anos, pregando e ensinando o arrependimento de pecados. Mas antes de nós passarmos para a fé, que vamos concluir isso que nós estamos dizendo, eu quero fazer uma citação de Wayne Grudem. Olha o que ele diz: quando compreendemos a genuína fé salvadora, quando compreendemos que a genuína fé salvadora precisa estar acompanhada com genuíno arrependimento dos pecados, isso nos ajuda então a entender por que algumas pregações do Evangelho têm o resultado tão inadequados na atualidade. Se não houver a menção da necessidade de arrependimento, às vezes a mensagem do Evangelho se torna somente isto: creia em Jesus e seja salvo. Já ouviu esse tipo de mensagem? Creia em Jesus e seja salvo, sem a menção alguma de arrependimento. Mas essa versão diluída do Evangelho não exige um compromisso de todo o coração com Cristo, um compromisso com Cristo, no caso de alguém, um compromisso com Cristo. Se genuíno, precisa incluir um compromisso de
afastar-se do pecado. O compromisso deste alguém com Cristo e o compromisso deste alguém é afastar-se do pecado. É esse o compromisso que tem que ter na vida cristã, afastar-se do pecado. Pregar a necessidade da fé sem arrependimento é pregar apenas a metade do Evangelho. Apenas a metade do Evangelho. Isto é um alerta para todos aqueles que não querem ser uma vergonha para o Evangelho. É um compromisso no caso, nós com alguém. Esse alguém é Cristo. E o compromisso que temos que ter é afastar-se do pecado. Isso é arrependimento. Se você não entendeu o que é arrependimento hoje, eu não sei o que a gente vai ter que fazer. Arrependimento. E então, nós caminhamos para o nosso segundo ponto, que diz a respeito da fé. Fé, ela é um princípio fundamental para a vida cristã. Ela é fundamental. Ao falarmos de fé, a nossa mente automaticamente se direciona para quem na Bíblia? Exatamente. Automaticamente a nossa mente se direciona para Abraão, o homem que é conhecido como pai da fé. No entanto, não é sobre este homem de características singulares que eu vou falar. Porque todo mundo está acostumado, falou de fé, automaticamente vai em Abraão. É automático. Todo cristão, o pai da fé, Abraão, homem singular. Não é sobre ele que eu vou falar. Vamos procurar olhar para a fé como princípio fundamental para a verdadeira vida cristã. Olhar para a fé como conhecimento, como confiança e compromisso com Jesus Cristo, que é necessário para a salvação. Devemos lembrar que estamos olhando para o texto, arrependei-vos e crede no Evangelho. E crer aqui é sinônimo de fé. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para entender que crer aqui nesse texto, arrependei-vos e tenham fé no Evangelho. Arrepender-vos e crede. Ao olharmos para o Novo Testamento, vemos que fé geralmente se refere a confiar em Cristo para a salvação ou em Deus como aquele que protege o seu povo, como aquele que é fiel para com o seu povo. Também vemos que fé ela é usada como conteúdo de crença, conforme escreveu o escritor, conforme Judas escreveu, capítulo 3, olha o que Judas escreve, lá a carta antes de Apocalipse, só uma página na Bíblia. Judas, olha o que ele escreveu, que a fé, ela é aquilo que foi entregue a quem? Aos santos. Quem são os santos aqui? O povo que Deus chamou para si. A fé que foi entregue aos santos, que eles tinham que guardar a fé que foi entregue, ou seja, defender, cuidar, viver por ela. A fé que foi entregue aos santos. Meus irmãos, precisamos entender que a fé salvadora exige mais do que um mero consentimento mental para a verdade da mensagem do Evangelho. Exige muito mais do que um consentimento. Exige muito mais do que simplesmente consentir com a mensagem do Evangelho. Exige muito mais. Fé exige vida com Cristo. À luz do Novo Testamento, fé salvadora consiste em assentimento, ou seja, é aprovar, considerar, conhecimento e confiança. Conhecimento do quê? Confiança em quê? Conhecimento da palavra de Deus, confiança na palavra de Deus. Isso é fé. Dessa forma, vemos que a verdadeira fé do Novo Testamento, ela acontece através do conhecimento básico do Evangelho. Isto é, do entendimento dos fatos do Evangelho. Entender o Evangelho. Porque você entende o Evangelho, então você tem fé. Porque se você não entender o Evangelho, a sua fé é manca. A sua fé é incompleta. Você só crê naquilo que você vê. Você só crê naquilo que você aprende, que você conhece. Não tem como nós crermos em algo que nós não conhecemos. Veja bem, conhecimento e fé. Nós precisamos entender isso. É o conhecimento dos fatos, ou seja, o conteúdo da mensagem do Evangelho. Consentimento com o quê? Com esse conteúdo. Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei e crede.
Esse é o conhecimento que nós devemos ter. E a confiança convicta de que os fatos do Evangelho são verdadeiros. Especialmente os fatos de que eu e vocês, nós somos pecadores e que necessitamos da salvação em Cristo Jesus. Nós necessitamos da salvação em Cristo Jesus. Somente Cristo pode dar, pois Ele pagou a penalidade pelo meu pecado e me concedeu a salvação. Ele pagou a penalidade pelo seu pecado e lhe concedeu a salvação. Foi Ele quem pagou o preço, não você. Foi Ele quem pagou o preço, não eu. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, chamado de morte substitutiva. Ele foi em nosso lugar na cruz voluntariamente. Ele não foi preso por Roma, ele não foi entregue pelos judeus, não. Ele voluntariamente se entregou para pagar o preço. Voluntariamente ele se entregou para a nossa salvação. Esta confiança nele é a consciência de que eu preciso confiar plenamente nele e saber que ele é suficiente para receber a salvação. Que ele é o único caminho para Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você acha que você vai ao Pai sem Jesus, você está enganado. Se você acha que você vai ao Pai sem Jesus, você está completamente enganado e o seu cristianismo é errado. Nós precisamos entender que somente por meio de Jesus Cristo é que nós conseguimos chegar a Deus. Pela minha força? Não. Pelo meu conhecimento? Não. Pela cátedra teológica? Não. Somente por Jesus Cristo. E como nós conhecemos Ele? Através da sua palavra. Como eu aprendo mais dele? Estudando a sua palavra. Todas essas ferramentas, teologia é muito bom, livros saudáveis são muito bons, mas eles não são a palavra de Deus. Eles são ferramentas para nós compreendermos a palavra de Deus. E quando nós compreendemos a palavra de Deus, então nós temos uma fé autêntica. Quando nós entendemos o que a palavra de Deus diz, eu deixo de ter um cristianismo de qualquer jeito. Eu deixo de ter um cristianismo que não vale a pena. Eu deixo de ter um cristianismo que não é primordial na minha vida. Sabe quando o cristianismo se torna Deixa eu procurar uma palavra para não soar mal. Sabe quando o Cristo se torna algo insignificante para a sua vida? É porque você não conhece a palavra de Deus. Quando o cristianismo é insignificante para a sua vida, ou quando qualquer outra coisa vem antes do cristianismo, você não entendeu a palavra de Deus. Se qualquer outra coisa você coloca na frente do Evangelho, você não entendeu o Evangelho. Você é ignorante do Evangelho. Se você entende o Evangelho, nada pode tomar o lugar do Evangelho, o lugar de Cristo na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Veja bem, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único meio para a nossa salvação, Jesus Cristo. Amados, ter conhecimento dos fatos do Evangelho gera em nós o desejo de ser salvo. A cada dia você é grato, a cada dia você se deleita, a cada dia você entende que Cristo é suficiente. Você não precisa procurar em outro lugar. Você não precisa procurar como os gálatas estavam fazendo, acrescentando algo ao Evangelho. Não, Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Isso pode ser chamado de confiança pessoal, que é a resposta dada ao convite do Evangelho, que é o primeiro passo de um relacionamento recorrente da aliança, que é marcado pela contínua confiança e fidelidade com Cristo. Confiança e fidelidade com Cristo. Como vimos, fé salvadora gera em nós conhecimento, e este conhecimento ele é coerente, ele é verdadeiro, e ele gera um entendimento dos fatos reais, isto é, do conteúdo do Evangelho. Se você conhece, você não negocia. Se você entende, você não troca por um prato de lentilhas.
Se você vive para a glória dele, toda a sua vida, seja ela sendo boa ou ruim, ela é vivida para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nesta mensagem que leva a glória de Deus, ela apresenta para nós a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amados, olha o que Paulo afirma, Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Em outras palavras, é impossível você ter fé se você não conhecer a palavra de Deus. Impossível. Ou você tem fé por meio da palavra de Deus, ou a sua fé é mentirosa. Das duas, uma. Ou você gasta tempo e deleita na palavra de Deus, e aprende com ela, ou a sua fé é mentirosa. Ou você está mentindo para você mesmo. Você está enganando a si mesmo. Quando as pessoas têm informações verdadeiras acerca de Cristo, elas estão em melhores condições de depositar a sua fé nele, porque conhece. Gruden diz o seguinte, que quanto mais conhecemos a respeito dele e a respeito do caráter de Deus, que é completamente revelado nele, tanto mais plenamente somos capazes para depositar a nossa confiança nele. Quer depositar a sua confiança em Cristo? Conheça-o pela palavra de Deus. Gaste tempo meditando a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil. É tão cansativo, eu sei. É tão dolorido, eu sei. Ela nos confronta. Só que nós somos capazes de gastar 2, 3 horas assistindo um filme. Mas não gastamos 1 hora meditando na palavra de Deus. Essa é a importância que o cristianismo tem para a gente. Essa é a importância que o evangelho tem em nossa vida. Você pode imaginar do que eu estou querendo dizer. Eu não preciso falar explicitamente. Está implícito no que eu estou dizendo. Qual é a importância que Cristo tem na sua vida? Qual é a importância que Cristo tem para a minha vida? Amados, a fé não é enfraquecida pelo conhecimento como muitos pensam, mas o conhecimento dos fatos faz com que amamos a Cristo mais e mais, tendo Ele como suficiente para nós. Nós o amamos mais e mais. A fé salvadora em Cristo, ela é demonstrada através do testemunho fidedigno sobre o Filho de Deus, nas Sagradas Escrituras, que testificam dele. João capítulo 5, versículo 39. Ele diz que as Escrituras testificam dele. Temos que ter em mente que as Escrituras são a palavra do próprio Deus. Elas são completamente confiáveis e assim adquirimos então um conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo por meio dela, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Assim, o arrependimento, meus irmãos, ele que vemos é que ele não existe simplesmente num evangelho sem arrependimento e sem fé. Não, arrependimento e fé devem caminhar juntos. Qualquer evangelho que é destituído desses dois fundamentos é um outro evangelho. E aí, como Paulo diz, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, maldito. Qualquer evangelho que não menciona arrependimento e fé, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Não devemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que na justiça de Deus se revela o evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E eu concluo dizendo que arrependimento e fé devem andar juntos. Embora nós abordamos o arrependimento em primeiro lugar
como quesito de didática, devemos compreender que arrependimento e fé são colocados juntos pelas Escrituras. Eles sempre são colocados juntos. Eles têm aspectos diferentes do ato único de se voltar para Cristo para obter salvação. Eu me arrependo e creio, e aí então eu recebo a salvação. Uma mensagem que traz um anúncio do arrependimento sem fé, ele é um erro. Assim como fé sem arrependimento também é um erro. Por isso, devemos prestar bastante atenção ao tipo de mensagem que estamos ouvindo. Devemos tomar cuidado para não crermos em um evangelho pela metade, porque tem muita gente que crê nesse tipo de evangelho. Um evangelho que não fala de arrependimento, ou um evangelho que não fala de fé. O verdadeiro evangelho, ele é confrontador. Ele traz o anúncio ao arrependimento de pecados. Arrependam-se e creiam. Amados, não se trata de primeiro confiar em Cristo e depositar a confiança nele para depois afastar-se do pecado. Ambas as coisas ocorrem junto. Veja bem, não se trata de primeiro a pessoa afastar-se do pecado para então ela confiar em Cristo ou afastar-se do pecado. Ambas ocorrem juntos. Quando nos voltamos para Cristo, a fim de receber a salvação e a libertação dos nossos pecados, estamos simultaneamente afastando-nos do pecado, se arrependendo e crendo em Cristo para a salvação. E aqui então nós devemos entender que o arrependimento e a fé são simplesmente as duas faces da mesma moeda. Arrependimento e fé são fundamentais para uma vida cristã. Ou elas são os dois aspectos diferentes do acontecimento da conversão. Por isso, nessa noite nós podemos dizer, junto com Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que nesta justiça, a justiça do Evangelho, ela é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. Vamos ficar de pé? Arrependimento e fé caminham juntos. Os dois têm papéis diferentes na vida cristã, mas os dois não podem serem tirados da vida cristã. Arrependimento e fé. Os dois vivem juntos. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto eu estava preparando esse texto, Deus colocou uma oração em meu coração. Eu fiz questão de escrever ela, eu quero ler ela para vocês. Para mim, claro, Deus não veio e não falou em voz audível, através do estudo da sua palavra, do entendimento da sua palavra. Deus colocou algumas palavras em meu coração, por meio da sua palavra. E eu quero compartilhar com vocês esta oração. Senhor, que nesta noite, nós colocamos diante de Ti a nossa sincera oração. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Somos falhos, erramos constantemente, somos pecadores. Ensina-nos, Senhor, o verdadeiro arrependimento que é gerado com a verdadeira fé em Cristo Jesus, o Seu Filho, aquele que se entregou por nós. Que nesta noite o Seu Santo Espírito possa nos levar ao mais profundo do nosso ser, onde pecados não confessados e escondidos. Ajuda-nos a nos arrepender, ensinando o caminho da retidão através da fé, para que possamos contemplá-lo verdadeiramente quando nos debruçamos na Tua santa palavra. Senhor, precisamos de Ti para vivermos a verdadeira vida cristã, para sermos verdadeiramente Seus discípulos, pois semana após semana temos aprendido as verdades da Tua palavra, pois ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Senhor, que possamos viver e caminhar por meio dela a cada dia, pois através dela é que podemos conhecer a Ti. São as Escrituras, ó Pai, que testificam de Ti, ó Senhor. Por isso peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos ser consumidos por Tua palavra, a fim de sermos moldados por ela, para que possamos viver uma vida que glorifica
a Santíssima Trindade, pois é para isso que fomos criados, para o louvor da sua glória, para gozá-lo para sempre. Assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. Amém. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que essas palavras possam ter entrado em seu coração e que você tenha o desejo de deleitar-se em Cristo através da sua palavra. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.